Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre democracia, nós vamos falar sobre democracia e instituições políticas. Então, pessoal, meu nome é Vanderlei, sou estudante de Sociologia e nós vamos pegar essa aula aí, tá joia? Qual a importância de se falar de democracia hoje? Nós estamos à beira de uma eleição onde nós vamos escolher vereadores, nós vamos escolher prefeitos e nós nascemos já em um estado em que nós já temos já uma religião, nós somos inseridos em meio a uma religião, a um costume do lugar, nós já somos inseridos já no sistema político, e aí a gente conhece um pouco da democracia, a gente não conhece ao certo uma monarquia, uma aristocracia, e aí a gente é colocado já, a gente já cresce já no meio de regras, de leis, e aí então a gente não sabe ao certo quais são os nossos direitos, os nossos deveres. Então, quando a gente se propõe a estar ouvindo coisas como esta aula, nós estamos agregando conhecimento para a gente, então a gente vai poder opinar num tempo oportuno. E é muito bom a gente aprender sobre democracia, para você ver como que é a força do povo. Nós podemos ver assim que desde a antiguidade já se fala de política, já se fala de democracia, as pessoas se reúnem e elas começam a ter uma necessidade de um líder, de um governo. Eu quero assim deixar para vocês uma indicação daquela série Os 100, The 100. É muito interessante. Eles estão no espaço, eles são levados até a Terra, e quando eles chegam à Terra, eles têm que formar uma liderança entre eles. Há alguns casos que eles têm que resolver, e o governo passa de um para outro, de um para outro. Então é muito interessante a gente aprender sobre essas coisas. Eu indico essa série da Netflix. Pessoal, conta um historiador, um pesquisador, eu ouvi há muito tempo sobre isso, que as pessoas estavam chegando em uma festa, e aí quando elas estavam chegando naquela festa, elas tinham que falar qual o peso do novilho. E aí então um falava um peso, o outro falava outro peso, e o outro falava outro peso, e aí chega um cara e ele pega mais ou menos umas 60 dicas e pega a média dessas 60 dicas. Então ele acha o peso do novilho. O que eu quero dizer com isso? É que no meio da sociedade, quando elas se ajuntam, um só pode não estar certo. Mas quando um opina, o outro opina, nós somos levados a uma direção que condiz mais com as nossas necessidades. Por isso, nós já estamos num efeito democrático, nós saímos da monarquia, agora nós estamos no efeito democrático dentro do Brasil. E isso é muito importante para nós aprendermos um pouco mais. Dentro da democracia, nós temos a forma de levantar os nossos líderes, levantar os nossos governos. Existiu aquele governo que era uma democracia direta, em que as pessoas se reuniam em um lugar, e aí então diziam, eu quero esse governo sobre mim. E eles se reuniam de novo e diziam assim, eu quero essas leis sobre mim. E aí então foi se passando, nós fomos evoluindo na democracia, então surgiu a democracia representativa. O que é isso?
acontece que o povo se reúne não para dizer sobre as suas leis, sobre a quem vai governar, mas ele vai lá e diz o representante que ele quer que governe. Por quê? Porque o povo, em suma, está trabalhando, está envolvido com a sua vida, então ele não conhece a real necessidade pública. Então, o que acontece? Pessoas vão representar ele. Então, ele olha para a pessoa, olha para um partido, logo mais nós vamos falar sobre partido, olha para o partido e fala, é esse o ideal. E aí ele pega e coloca um representante, um especialista daquilo que ele quer ser representado no governo. Então, criou-se a democracia representativa. Então, gente, depois da representativa, já nós no Brasil, nós evoluímos um pouco mais. Nós temos um pouco da democracia direta e um pouco da democracia representativa. E nós temos aí a democracia indireta. Nós temos a oportunidade de ir até as urnas votar em um representante, em dizer quem vai ser os nossos especialistas para o governo. E aí, às vezes, nós somos convidados para que nós possamos pautar, para que nós possamos falar, votar em certas leis. E aí, nós somos convocados a estar democraticamente votando em algumas leis. Houve um tempo em que nós fomos reunidos para que nós pudéssemos dizer se nós queríamos, se fosse democracia, voltar à democracia ou continuar com a República Federativa. Então, nós opinamos, fomos em consenso e votamos, e aí, então, nós estamos hoje nesse regime de república e não monarquia. Então, ainda nós continuamos aí com a democracia. Então, falamos aí sobre a importância da democracia, falamos sobre a democracia. Agora, eu quero falar um pouco sobre as instituições políticas democráticas. Para que funcione a democracia, nós precisamos ter uma instituição, umas regras, algumas coisas que acontecem. Uma das primeiras instituições é exatamente o voto. O voto é a nossa ferramenta democrática, certo? E aí, então, depois da nossa ferramenta democrática, que é o voto, nós temos aí os partidos políticos. Para que eles servem? Os partidos políticos, elas são organizações de pessoas que têm os mesmos ideais e que eles representam o povo, certo? Existem vários partidos políticos. Uns estão voltados, digamos, para a saúde, outros estão voltados para o meio ambiente e assim sucessivamente. Então, nós temos vários partidos políticos. Esses partidos, eles têm a função de estar agregando o interesse do povo. Eles vão até o povo, eles olham, observam qual é a necessidade do povo, e aí então ele pega várias necessidades que o povo tem de infraestrutura e várias outras coisas mais, trazem para o seu conselho, conversam sobre aquilo, filtra o que é de mais necessidade, então eles evidenciam para o povo o que eles querem representar o povo, em que opinião, em que ideologia que eles querem representar o povo. Para isso que serve os partidos políticos. Eles têm ainda a função de recrutar líderes, ou seja, quando eles pegam todas aquelas ideias e filtram, eles olham entre eles e veem que existem alguns especialistas, pessoas que podem estar governando, que podem estar se candidatando ao governo. Então, eles pegam e filtram os líderes. Então, os partidos indicam para os civis, para nós, e aí, então, nós pegamos e votamos nos representantes que os partidos nos indicam.
porque eles já filtraram todas essas ideias. Pessoas, nós temos falado sobre partido, nós temos falado sobre a função, nós temos também o sistema, eleitoral e temos o sistema partidário. No sistema, para que serve o sistema partidário? É que quando existe um sistema que quer algumas ideias, outro sistema que querem outras ideias, o que vai acontecer? Vai acontecer uma concorrência. Já que eles são organizações de pessoas, eles vão dar o seu melhor e mostrar o seu melhor líder. Então, quando nós vamos votar, nós olhamos quais as ideologias, quais as ideias, o que eles pretendem fazer, quais os projetos que eles pretendem fazer. Então, com isso, nós votamos melhor. Mas esse sistema partidário, A, B, C, possibilita que a gente pegue e veja essa concorrência. Há uma pluralidade, muitas ideias. Então, é o sistema partidário. Nós temos o sistema eleitoral, é um mecanismo para que nós pudéssemos votar e pudéssemos escolher um representante mais democraticamente. E dentro do sistema eleitoral, eu quero citar, por exemplo, dois: o majoritário e o proporcional. No majoritário, nós ali votamos pelo sistema eleitoral majoritário, nós votamos no presidente, nós votamos no governador, nós votamos no senador, nós votamos no prefeito, certo? Num sistema majoritário. Como que funciona o sistema majoritário? Presidente A, presidente B, presidente C. Quem receber o maior número de votos, esse vai governar. Esse é o sistema majoritário simples. Ele tirou o maior representante, foi representado melhor na votação, e aí então ele já vai para o governo. Acontece que tem o sistema majoritário absoluto. No sistema majoritário absoluto, o que acontece? Acontece que quando há A, B, C e D, representantes A, B, C e D, e um tirou 40% dos votos, outro 20%, outro 5%, outro 2%, nós vamos ver que vamos mudar aqui o exemplo. Um tirou, vamos dizer aqui, 40% dos votos, outro tirou 30% dos votos, outro tirou 15%. Aí nós vamos ver que o A, o B, o C e o D, 3 deles tiraram mais do que o A. Então, o que o sistema eleitoral majoritário absoluto faz? Faz um segundo turno, porque tem que ter 50 votos, 50% de votos mais um. Então, pega-se aquele dos 3 que teve maior número de votos para ir concorrer com o outro que tem maior número de votos. Então, entre os dois, quem tirar 50% mais um dos votos válidos. Nós temos o proporcional, o sistema eleitoral com votos proporcionais, e aí a gente elege representantes, e esses representantes, quem são os deputados? Os representantes são os deputados e são os vereadores. Nesse proporcional é um pouquinho mais difícil de se explicar. Por isso,
nós teríamos que fazer outro vídeo. Então, eu quero assim simplificar dizendo que nesse proporcional a gente olha mais para o partido. Enquanto o majoritário a gente olha para a pessoa na hora da votação, no proporcional a gente olha mais para o partido, para as ideias, e aí a gente faz a voto. Até a próxima, queridos. Tchau, tchau.